da Vida, com Caterine Smelan e José Otávio. Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Tá começando Ferramentas da Consciência. Sejam muito bem-vindos, né, José? Bom dia a todos, e hoje recebendo um querido amigo de novo, graças a Deus. Bom dia a todo Márcio mundo. Cecim. Muito obrigado pelo convite, estar aqui novamente, tem quase 3 anos, parece que foi ontem. Voou, né? É. Que delícia. Mas é sempre muito bom estar aqui com vocês. E a gente quer saber o que se transformou na tua vida, o que mudou de lá para cá. Mas antes disso, dizer para você dar uma breve introdução aqui, o Dr. Márcio Cecim é cirurgião geral, formado em nutrologia e tem uma especialização em Ayurveda. Então a gente vai juntar tudo isso aqui num mix para tentar esclarecer alguns conceitos aí e vamos focar muito na composição corporal hoje, né? Entender um pouquinho os doshas, né? Falar um pouquinho de cada um, para você, de repente, ir ouvindo a gente, ir se reconhecendo, falando, ah, caramba, acho que vai mais nesse do que naquele. E aproveitar e perguntar pro Dr. Cecim logo de começo só pelos sintomas, pelas classificações, dá pra gente se enquadrar ou a gente precisa de um profissional para ajudar a gente nessa classificação? É bom ter um profissional, mas dá para fazer sim a partir de alguns testes, com uma boa orientação prévia, que às vezes confunde na hora de responder, quando a gente vai identificar o biotipo pelo Ayurveda, a gente tem que responder aquilo que é a característica mais primordial, mais prístina, mais antiga, mais da natureza. E às vezes a gente responde o que está desequilibrado, aí o teste dá errado. Ai, que legal isso que você falou, porque assim, se a gente for ver no lance do equilíbrio, até tem a ver com o que eu te falei lá fora sobre o invisível, né? Eu vou muito pro que tá aparecendo demais, mas às vezes não é minha característica, é justamente o meu desequilíbrio. Exato, a gente chama de Vikriti no Ayurveda, que é o desequilíbrio, é o diagnóstico do desequilíbrio do seu dosha. E a Prakriti é o seu dosha primordial, que é a sua composição que veio a partir do seu pai e de sua mãe e é dada no momento do nascimento. É a sua identidade. É o dosha, né, que é a composição biológica, que é baseada nos 5 grandes elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Para desmistificar um pouco esses nomes, né, porque parece um pouco anticientífico, mas era a maneira como os antigos sábios e uma maneira filosófica, poética de você enxergar a matéria e entender que água são os elementos líquidos da criação, terra são os elementos sólidos, densos, duros. Então essa madeira é classificada como terra. Esse metal aqui do microfone, ele tem muita terra. Então é uma maneira assim, o ar são os elementos vaporosos, o fogo é a matéria no estado que está produzindo calor, radiância, luz, no nosso corpo, metabolismo. E o éter é a substância mais sutil de todas. Ela é mais sutil que o próprio ar. Ela seria a substância material que está entre as moléculas de ar, que estão todas muito espaçadas aqui na atmosfera. Só que nesse espaço entre as moléculas de ar tem uma substância muito sutil, que é o próprio éter, que a ciência tem uma dificuldade de compreender, porque ela hoje é tida como até a substância negra do universo, que está preenchendo todo o vácuo, e a ciência está se aproximando hoje em dia dessa noção do éter. Será que a ciência fica tão impactada com essa medida porque talvez ainda não tenha uma relação direta para poder comprovar, né, trazer o que tem lá dentro, né, tudo mais? Exatamente, não tem. Eles têm noção que tem alguma coisa ali por conta das mudanças gravitacionais, mas o que se é, os antigos chamavam de éter, que é essa substância misteriosa aí. Aí os 5 grandes elementos, eles são físico-químicos. Quando eles entram na biologia, eles se associam em pares, que são os doshas. Aí você tem o vata, o pitta e o kapha. O vata dosha é o humor biológico do ar com éter, o pitta com fogo com água e o kapha é terra e água. Então aí esses doshas são 3, né? E todos nós temos uma proporção entre os 3, muito particular, única e exclusiva.
mas normalmente um prevalece. E aí a gente fala que aquela pessoa é pita, que ela é vata, mas todo mundo tem os 3. Sim. E isso determina um pouco do padrão corporal da pessoa também. Eu consigo, através do corpo, identificar qual que é o que está mais saltando ali. É, totalmente. A partir do frame corporal, que é o principal assim, item que a gente bate o olho e vê assim, a moldura da pessoa, a gente consegue ter uma noção. Por exemplo, quando a gente pega o punho, Já faz comigo que eu quero saber. a gente tem que ser a própria medida da pessoa. Tem que ser a própria medida, vamos lá. Ó, tá vendo? Na hora que Tá, você ó, pega o meu- e segura assim, o meu, por exemplo, sobra muito espaço. O meu não chega. Entendeu? Essa medida de não É chegar com esse dedo? Não, é com o do meio mesmo. é com o do meio. Deixa eu ver o seu, José. Ó, Também não chega? Esse aqui, É, falta um pouquinho. falta um pouquinho. Quase Então, chegou. essa estrutura é uma estrutura mais óssea capa. Uhum. O que é o capa? Tem mais terra, elementos densos, ou seja, tem mais osso. Essa pessoa já tem um peso ósseo muito... Olha aqui, o ossinho. Tá vendo? Sim. É um osso mais leve, mais poroso. Essa ossatura é um pouco... Ela tem mais vata, ela tem mais ar e éter Certo. nessa composição. A estrutura de vocês tem um pouco mais de capa, que é terra e água, são os elementos duros, densos, sólidos. E aí a gente começa a perceber diferença. Não dá pra a gente idealizar uma composição corporal de um dosha para um outro dosha. Sim. Os doshas, eles configuram também para padrões de pensamento e emoções? Configuram, mas eles não são, esse padrão psicológico não é o principal do dosha. O dosha ele é biológico, ele é físico, ele é corporal, mas ele repercute na função psicológica secundariamente. A gente não faz diagnóstico do dosha pelas características psicológicas primariamente, são características físicas. A gente usa. Mas podem tendenciar um tipo de comportamento, Tendenciam. sim, assim ou assado, né? Sim. E interessante porque pode parecer que, por exemplo, eu não consegui fechar a mão aqui, fechar os dedos, pode parecer, será que eu tô acima do peso? Isso não teria influência. Eu conseguiria fechar, mesmo que eu estivesse bem gordinha, eu Aí conseguiria. nessa região é osso. É só o osso, não É tem muito gordura. mais osso do que gordura. Então, realmente, mostra aqui que a minha ossatura tem um... É mais densa do que, mais por exemplo, de um pesada. pita. E como a ossatura é mais robusta, os ossos, ela comporta mais músculo e ela comporta mais gordura, naturalmente. Ela sustenta mais. Por isso Sustenta. que talvez a estrutura corporal em si toda seja maior mesmo. Exatamente. Você vê assim, você olha a panturrilha dessas pessoas, que é um lugar que é mais músculo, não tem tanta O gordura. José falou esses dias pra mim, né, José, que você falou da panturrilha, né? Que você falou, nossa, olha a sua panturrilha, como você tem músculo na panturrilha. E eu não sou uma pessoa que Sem fica fazer malhando, atividade fazendo física nada, rotineira. mas Não. tem uma musculatura forte. Panturrilha é um lugar que, assim, a panturrilha é um músculo que é muito difícil crescer, ele é meio genético, é um dos músculos mais difíceis de crescer. Então você já olha a panturrilha da pessoa, você já sabe que, mesmo se ela não treinar nada Sim. na vida, dá pra você ver também pela panturrilha se ela é uma pessoa que já nasceu com mais músculo ou menos músculo. Então, mas e quando você transforma um músculo que era muito deficitário? Por exemplo, eu tinha uma panturrilha difícil de ser desenvolvida. Hoje, às vezes eu olho e falo assim, nossa, como que eu cheguei nisso? Porque lá atrás você falava assim, só tem peito, não tem panturrilha. Será que por você ir se equilibrando, sobra algum nutriente ou até energia para nutrir aquele segmento? Não, aí eu que quero saber o que você fez pra crescer a panturrilha, você que tem que me contar. Ai, José já dá receita. Ó, na Porque próxima. é isso que eu tô te falando, é muito difícil crescer panturrilha. Então, mas É eu, muito eu oscilo entre, eu não sei os doshas exatamente, mas eu tenho uma oscilação menos extrema do que eu tinha. Hoje eu oscilo menos, mas eu percebo que em certos momentos eu estou mais leve na mente, no corpo, e em certos momentos eu estou um pouco mais pesado. E eu acho que o que eu pedi para esse ano é que eu consiga flutuar entre esses dois padrões sem ficar me cobrando e sem ficar passando mal. Sim. E essa oscilação, ela é de quantos quilos? Não, nem penso muito em que eu vejo no corpo. Sim. Momentos que eu estou eu tô mais inchado e momentos que eu estou, às vezes, até com menos músculo. Eu faço esse movimento. Sim. Quase um efeito sanfona, né? Uma menção fona, mas assim, eu acho que o
que chama atenção é inchaço. Mas esse movimento ele é muito natural, de quem está movimentando, vivendo e se percebendo. A gente consegue perceber com o olho, isso é muito legal, a pessoa que tem um refinamento de conseguir ver que inchou, ver que engordou, que é diferente, ver que a massa muscular murchou, diminuiu. E porque tem pessoas que não conseguem ver. Eu tenho pacientes que às vezes iniciam um processo de emagrecimento e às vezes perdem 7 quilos e não consegue perceber no olho, no espelho. Percebe primeiro na roupa ou se está pesando na balança, mas na hora que fala assim, eu não vi, eu não consegui ver esses 7 quilos que eu perdi. Parece que eu tô igual ainda. E eu acho que a balança, a balança para a maioria das pessoas é um grande vilão, né? É alguém que você vai lá para talvez confirmar uma culpa, porque a oscilação acontece, mas as pessoas ficam buscando 500 gramas, 1 quilo de uma semana para outra, sem estar fazendo um trabalho interno de observação, de mudança de hábito, né? De um estilo de vida, como você fala, né? A medicina de responsabilidade, a medicina de disciplina, né? Dos bons hábitos. Então a pessoa joga em cima da balança um peso muito grande, mais do que ela já tem. Sim, tem muito isso. Tem pessoas que têm medo da balança. Eu sempre oriento perder o medo da balança para a pessoa produzir dado científico, para ela conseguir começar a fazer ciência, seja no emagrecimento, no ganho de massa muscular, porque é um instrumento de medição, né, que te proporciona um dado científico ali. Agora, não é para ficar também psicótico e subir na balança toda hora e ficar querendo, sabe, criar uma dependência ou esse pânico de subir da balança. Não, é um objeto ali que eu vou usar para produzir dados. E existe uma variação de um dia para o outro que às vezes deixa as pessoas tristes, mas é normal o peso variar de um dia para o outro, 1 quilo, 1,5 quilo. De um dia para o outro. Não significa que você engordou, que é ganhar gordura. Ninguém ganha gordura de um dia para o outro. Depois de 3 dias, 4 dias comendo desregrado, começa a ganhar assim. Mas de um dia para o outro, esse peso que você subiu ali, ou olhou no espelho e se sentiu inchado, ele é peso de água. Sim. Ou você comeu alguma coisa, né? Imagina, você tomou água mesmo, você está falando, né? O que é 1 quilo de água? É 1 litro de água. Mas então, depende da comida que você come. Depende da comida que você come também. A comida que você come, ou ela vai fazer, dependendo, ela vai fazer você reter mais a água que você está tomando. Porque nem toda água que você coloca para dentro fica com você. Ela sai. Essa água nossa, às vezes mineral, ela tem menos poder de hidratação, que é fazer essa água ficar no corpo, dentro da célula, no lugar certo, do que uma água de coco. Sim. Do que, às vezes, um suco de fruta. Ou seja, você pode beber muita água. Se ela for de uma qualidade que não é boa, ela só vai passar e não vai ficar. Ela vai passar e muito pouco vai ficar. Se a gente pudesse pensar agora em composição corporal, de acordo com os doshas, para depois a gente olhar para os desequilíbrios, né? Como que seria, esses 3 doshas, como que seria uma composição corporal em equilíbrio? É que nos moldes da medicina ocidental, composição corporal, quando a gente sobe lá na balança de bioimpedância, está avaliando 4 critérios, que é a massa óssea, que é isso, cada pessoa tem um peso ósseo ali, isso não muda, né? Tem um peso do osso ali. A massa muscular, a massa de gordura e a água corporal. O osso não varia assim, né? A pessoa envelhecendo 30 anos depois, às vezes diminui o osso. Mas, assim, dentro de um processo de emagrecimento ou hipertrofia, o que menos varia é o osso. Né? Se pensar num programa de 6 meses, né? Não vai mudar nada do peso do osso. Agora, o que muda mais rápido de um dia para o outro é a água. Que é isso, você pode reter 3 litros de água. As mulheres, num período menstrual, às vezes elas ganham peso no processo de emagrecimento, mas é retenção de água por questões hormonais. Ou se você comeu muito carboidrato, o carboidrato é o macronutriente que vai mais fazer reter água no seu corpo. Então, comeu muito carboidrato, a água que você toma vai ficar com você.
para cada grama de glicogênio, que é o estoque nosso de carboidrato, quando você come carboidrato, você está repondo glicogênio muscular e hepático. Para cada grama, vem mais 3 gramas de água junto. Então, se você repôs ali 2 quilos de glicogênio muscular, vai vir 6 quilos, né, de água. As pessoas não fazem essa associação, né? A gente vê o quilo como uma coisa integral, não vê o que vai ser absorvido, o que não vai ser absorvido, o que vai ser descartado. Por isso que a medida peso, é peso do quê? É peso de água que você ganhou, é peso de gordura, é peso de Sim. músculo. Você está retendo líquido, você está ganhando gordura, você aumentou a massa muscular. É, Porque, por exemplo, uma pessoa que emagrece, mas ganha massa muscular, ela passa a pesar mais, mas esteticamente ela está mais magra. exatamente. E às vezes é isso, às vezes ela está num processo que ela está invertendo, ela está perdendo gordura e ganhando massa. E às vezes o peso não muda na balança, mas Sim. você olha para ela emagreceu. Sim, tá mais forte, tá com uma aparência mais saudável também. Estruturalmente a postura muda, né? Porque quando você exercita músculo, você consegue manter uma postura muito mais fácil, né? Do que quando você tá com músculo flácido. Então, vai... E a Ayurveda fala muito de alimentação consciente. Sim. Como a gente tentar criar dentro da nossa rotina, estar presente na hora de se alimentar, para poder perceber. E isso aí é a meditação da refeição, né? A gente parar tudo que está fazendo para fazer o mindfulness na refeição. É tão difícil, né, pessoal? Porque assim, quando a gente está com fome, uma fome de bom nível ali, a gente tem 3 graus de fome. A fome grau 3, você está faminto. Você sentar fazer uma meditação diante da fome grau 3 é um dos maiores exercícios de disciplina. Porque desperta a voracidade, desperta aquela vontade de... Faz instinto, né? É, um instinto. Então, não precisa chegar na fome grau 3. Na hora que está com a fominha, é o melhor momento de você conseguir fazer uma refeição com bastante presença, mastigar com calma, deixar o garfo no prato depois de 2, 3 garfadas, deixa o garfo ali, respira, usa os 5 sentidos para perceber a comida, não só o paladar, a visão, a audição, o tato, tudo. Você vai absorver, você vai digerir de uma forma diferente e absorver o que você está comendo de uma forma completamente diferente. Com certeza. Então isso vai fazer diferença também na tua composição E corporal. tirar a longo ideia prazo, de né? aproveitar tempo, né? Porque eu não sei, eu tenho muito assim, quando eu tô muito atarefada, eu acho que eu vou aproveitar a hora da comida para resolver coisas do celular. Eu vou aproveitar a hora da comida para me distrair na televisão, né? A gente quer fazer coisas junto, a gente não se dá o tempo de fazer cada coisa, né? Então, por exemplo, eu vejo muito os meus filhos, vou tomar banho, vai assistir uma série enquanto toma banho. Nunca tá na presença, né? Eu acho que esse convite que você tem feito sobre alimentação mais consciente tem a ver com essa presença, né? De estar fazendo uma coisa e estar completo ali. Com certeza, que é mais um exercício de mindfulness. A gente tem, quando a gente faz uma refeição, é uma oportunidade para a gente se dar o direito de parar tudo e fazer 20 minutos ali de refeição, com muita presença. A gente merece, tem o direito, pode parar tudo. Não existe nada pior do que você ficar comendo e vendo o celular. Primeiro que você come muito mais rápido. E você não está ali na comida, você nem está sentindo a comida. E no final, na hora que acaba, o cérebro ele não entende tão bem que ele comeu, que você comeu. E você sai e parece, eu já comi? E aí fica com aquela sensação de que eu preciso comer mais. Ou então, agora eu preciso de um doce. Agora, né? Você ainda fica buscando a sensação de saciedade porque você não se deu tempo. Desde pequeno a gente ouve falar, né? Que quando você come com calma, você mastiga, você vai mandando esses sinais pro cérebro e o cérebro vai entendendo o que está acontecendo e chega uma hora que ele manda a volta, olha, tá bom, acabou, comeu. Agora, quando você está com o cérebro distraído, né? Dividindo a atenção, talvez seja muito mais complexo mesmo. Eu sugiro sempre fazer também assim, no começo, quando as pessoas estão começando um processo de emagrecimento, eu falo, coloca um timer na hora que você começar a fazer, só para você entender o que é 15 minutos comendo, 20 minutos comendo. Vou te falar, viu, no tempo nosso hoje, 15 minutos comendo é muito, parece uma eternidade. Na hora que vê, você comeu metade do prato em 5, você vai falar assim, nossa, eu vou ter que diminuir a velocidade aqui, já foi metade em 5 minutos.
A proposta é ficar 15, 20. Acontece também, eu acho que eu já fiz um exercício assim, de prestar muita atenção no que eu como e eu começo a descobrir que tem coisas que eu achava que eu gostava que eu não gosto. Ou então coisas que eu tinha uma certa resistência que quando eu começo a prestar atenção, eu começo a ver uma característica positiva e me fazer bem. Então, até isso fica apagado quando a gente come sem presença, né? A gente não vai para a textura, não vai para o sabor, não vai para as reações. E aí você acaba não conhecendo também o que você come, né? E depende muito do objetivo, né? Você come com qual objetivo? Você está colocando esses alimentos ali com qual objetivo? Que é o que te impele a comer? Qual que é a principal justificativa que a gente usa? Normalmente é porque é gostoso, né? Aí você coloca, não, eu vou colocar esse aqui porque é gostoso, esse aqui porque é gostoso, esse aqui... E talvez um saudávelzinho ali, dentro das justificativas, das motivações principais. Às vezes eu estou num restaurante por quilo, eu gosto muito de fazer ciência, né? Observacional em restaurante por quilo, que eu fico vendo, observando. Tem lá um monte de opções, as pessoas todas escolhendo. E tem gente que, quando a salada é primeiro, assim, na pista, pula a salada, né, inteira. Vai direto pro gostoso do quentinho, do pastelzinho, da fritura, e fica aquele prato meio monotônico ali, de cores, né? Quando a pessoa ela pega uma alface o menor possível, uma coisa. só pra falar que pegou, porque tá todo mundo olhando. Aí ela vai pra carne. Não, e às vezes essas pessoas estão do meu lado e eu costumo encher assim, mais da metade do prato do colorido. E elas começam às vezes me ver e falam assim, nossa senhora, vê o exemplo do lado. E às vezes estimula a pegar. Só porque você tá ali do lado enchendo o prato, a pessoa vê. Quando ela vê, ela fala, putz, deixa eu pegar também alguma coisinha. Traz um pouco da consciência. É porque tem os neurônios de espelho também, então. né? Não, olha pro seu prato e fala, olha pro, né, vamos supor, agora você falou de monocromático, eu achei muito legal, porque esses dias a gente foi no restaurante e falei, meu prato tá todo amarelo, tinha purê, tinha mandioca, tinha palmito, tipo, tinha coisas que eu gosto e um monte, assim, tá tudo meio amarelado, né? E eu falei, caramba, né, tá tudo amarelo, e você falou, e é exatamente isso, porque aquele dia provavelmente eu queria conforto, eu queria o quentinho, eu queria, né? E aí a gente vai pra esse lugar. Mas quando você vê alguém falando, você fala, nossa, mas né, eu não, né? Então fica esse convite pra quando você tá fazendo uma ação legal, você tá convidando o outro a olhar pra isso. Né? Com certeza. Eu acho que inspira, né? Quando a gente tá atento ao nosso redor, você vê o comportamento do outro e aquilo que você acha legal acaba que te inspira a fazer igual. Nós temos mais 2 minutinhos só desse programa que tá uma delícia aqui. Passando rápido, né? Nossa senhora, acho que precisamos 10 programas. Precisa falar da mentoria dele, né? Deixa seus contatos. Eu ia te perguntar, mas a gente. Vamos vir de novo. Vamos vir várias vezes. Deixa seus contatos pro Foi pessoal muito rápido. te seguir lá no Instagram. Fala um pouquinho da mentoria também. Sim, o arroba é o Dr. Cecim, C-E-C-I-N de navio. E eu tô com um programa mais voltado para composição corporal. Não só emagrecimento, mas trazer esse lugar da pessoa se sentir bem no próprio corpo. Seja ganhando massa muscular, perdendo gordura, tudo baseado em uma medicina mais natural possível, mas não desmerecendo às vezes o uso de algumas medicações que às vezes é o start inicial que a pessoa precisa. Aí é o meu olhar clínico para entender junto com a pessoa também o que ela quer, deseja, e oferecer para ela o melhor caminho, né, para ela resgatar essa composição corporal adequada. Isso eu achei muito legal. Eu acho que é essa busca mesmo da gente se sentir bem dentro do próprio corpo, né? Independente do que a sociedade venha trazendo, do que a moda traz, do que o nosso momento, né, o contemporâneo vai trazendo, nunca vai ser fora da moda se sentir bem dentro do próprio corpo, né? Então, esse é o principal, né? Essa ajuda que você traz, né, dentro do que a pessoa está procurando, acho que é bem válida. Então, fica o convite para todos vocês entrarem lá no arroba doutor.cecim. Vocês vão achar cada post mais lindo que o outro e muita verdade ali. Eu falo um Instagram feito por um arroba humano, né? Porque eu que faço os posts, eu que escrevo e vou coletando os temas de acordo com aquilo que eu vou vivendo na minha vida. Então é bem real, assim, a produção do conteúdo lá e respeitando também os meus momentos de melancolia, que quando tá assim eu não posto mesmo, porque ali não é uma indústria, sabe? Eu falo, é um Instagram artesanal, sabe? Não é uma Pessoal, indústria. Vão lá, sigam, e também se vocês quiserem, aqui no nosso canal, né, que é o Vem
Clarear. Depois vocês vão poder acompanhar também outros programas que o Dr. Cecim participou com a gente. E os novos que já está Em convidado. breve. Exato. E se inscrevam e sigam que em breve Obrigado. ele voltará. Então foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Muito Muito obrigada, obrigado. viu? Prazer. Pessoal, um Audiência. beijo. Até sábado que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.